dia. Vamos para mais um dia de estudos, né? Leitura, reflexão, memorização, aprendizado. Hoje vamos começar diferente. Vamos fazer um santo anjo, então, para que o meu anjo da guarda esteja de prontidão, o seu e de toda a nossa família. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos lá? Então, hoje nós estamos no nosso 31º dia, né? Então, 31º dia. Lembrando que nós estamos fazendo o cronograma do Padre Mário Sartori, que é lendo a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica no prazo de 1 ano. Então, nós seguimos aqui as leituras que ele nos coloca, né? Então, vamos lá. Deixa eu pôr pra cá. Hoje vai ser Gênesis 48. Nós estamos na vida de José, né? Gênesis 48, 49 até o 27. Vamos lá, então? José abençoa Efraim e Manassés. Depois disso, vieram anunciar a José: teu pai está doente. Tomou então com ele seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Jacó foi avisado disso. Eis, disseram-lhe, que o teu filho José vem te ver. Israel, reunindo suas forças, assentou-se no seu leito. E disse a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me com luz na terra de Canaã e abençoou-me. Disse-me: eu tornarei fecundo e te multiplicarei até fazer de ti uma assembleia de povos. E darei esta terra à tua posteridade em possessão eterna. Agora, os 2 filhos que te nasceram do Egito, antes que eu viesse para junto de ti, são meus filhos, Efraim e Manassés. São meus, com os mesmos títulos que Rubem e Simeão. Os filhos, porém, que tivestes depois deles são teus. É conforme o nome de seus irmãos, que eles terão parte na repartição da herança. Quando eu voltava de Padã Arã, tua mãe Raquel morreu no caminho, perto de mim, na terra de Canaã, alguma distância de Éfrata. Foi ali que enterrei, no caminho de Éfrata, hoje Belém. Israel viu os olhos de José e disse: quem são estes? São, respondeu José, os filhos que Deus me deu aqui. Faze-os aproximarem-se, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel tinham se enfraquecido tanto pela idade que já não podia ver. José fê-lo aproximarem-se dele, e Israel, tomando-o em seus braços, beijou-os. Depois disse a José: não esperava mais rever-te, e eis que Deus me fez ver teus filhos. José retirou-os dos joelhos do seu pai e prostrou-se com o rosto por terra. Tomou depois os 2, Efraim pela mão direita, para colocá-lo à esquerda de Israel, e Manassés pela mão esquerda, para colocá-lo à direita de Israel, e fê-los aproximarem-se. Mas Israel estendeu a mão direita e pô-la na cabeça de Efraim, o caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Cruzou assim a mão, porque Manassés era o primogênito. Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cujo caminho andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida, até este dia, o anjo que me guardou de todo mal, abençoe estes meninos. Seja perpetuado neles o meu nome e dos meus pais Abraão e Isaque,
e multipliquem-se abundantemente nesta terra. Vendo José que seu pai tinha colocado a mão direita sobre a cabeça de Efraim, contrariou-se e tomou a mão de seu pai para removê-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse-lhe: Não assim, meu pai. É este aqui o primogênito. Põe tua mão direita sobre sua cabeça. Seu pai, porém, recusou. Eu sei, meu filho, disse ele, eu sei. Ele também se tornará um povo e será grande. Mas seu irmão mais novo crescerá mais do que ele, e sua posteridade se tornará uma multidão de nações. Abençoou-os, pois, naquele dia, e disse: Israel vos numerará em suas bênçãos. Se dirá: Deus te torne semelhante a Efraim e a Manassés. Foi assim que ele pôs Efraim na frente de Manassés. Israel disse a José: Vou morrer, mas Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Dou-te, a mais que teus irmãos, uma porção que conquistei aos amorreus, com minha espada e meu arco. Bênção de Jacó. Jacó chamou seus filhos e lhes disse: Reuni-vos, porque eu quero anunciar-vos o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Escutai, Israel, vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, primícia do meu vigor. Notável em dignidade, notável em poder. Transbordante como água, não terás o primeiro lugar, porque subsiste ao leito de teu pai. E desse modo maculaste o meu leito. Simeão e Levi, seu irmão, suas espadas são instrumentos de violência. Minha alma não participe de suas maquinações. Meu coração jamais se associa às suas reuniões, porque em sua cólera mataram homens e em seu furor enervaram touros. Maldita cólera que os levou à violência, maldito furor que os induziu à crueldade. Hei de dispersá-los em Jacó, hei de espalhá-los em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, pegarás pela nuca os inimigos. Os filhos de teu pai se prostrarão em tua presença. Filhote de leão, Judá, voltarás trazendo a caça, meu filho. Dobra-se, deita-se como um leão, como uma leoa quem o despertará? Não se apartará o centro de Judá, nem o bastão comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito, e a quem devem obediência dos povos. Amarra a videira o jumentinho, a cepa o filho da jumenta. Leva como vinho suas vestes, com o sangue das uvas o seu manto. O vinho aumenta o brilho de seus olhos, seus dentes são brancos como leite. Zabulon habita à beira do mar, no litoral, onde aportam os navios, e seu flanco se estende até Sidônia. Issacar é um jumento forte, deitado nos currais. Vê que é bom o descanso e a terra agradável. Curva os ombros sobre a carga e sujeita-se ao tributo. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente no caminho, uma cobra na estrada, que morde a pata do cavalo e derruba o cavaleiro. Espero em vosso socorro, Senhor. Gade será saqueado por quadrilhas e assaltantes, mas também os assaltará e perseguirá. Asser tem um pão saboroso que constitui as delícias dos reis. Neftali é uma gazela solta que tem lindos filhotes. José é broto de uma árvore fértil, broto de uma árvore fértil junto à nascente. Seus ramos crescem acima do muro. Provocam-no, atiram contra ele, atacam os flecheiros, mas seu arco permanece firme, seus braços em mãos desembaraçadas. Pelas mãos do poderoso Jacó,
pelo nome do pastor que é a pedra de Israel. Graças a Deus, ao Deus de teu Pai, que te ajuda, com a bênção do céu altíssimo, com as bênçãos do profundo abismo, com as bênçãos dos peitos e dos seios. As bênçãos de teu Pai sobrepujam as bênçãos das antigas montanhas, as aspirações das colinas eternas, que elas desçam sobre a cabeça de José, sobre a fronte do príncipe de seus irmãos. Benjamim, lobo voraz, de manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São esses todos que formam as 12 tribos de Israel. Foi isso que lhes disse seu pai ao abençoá-las. A cada um deu uma bênção particular. Sabia o que estava fazendo, né? O Espírito Santo vinha agindo. Agora nós vamos para o Salmo 30. Premente apelo na aflição. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Junto de vós, Senhor, me refugio. Não seja eu confundido para sempre. Por vossa justiça, livrai-me. Inclinai para mim vossos ouvidos. Apressai-vos em me libertar. Sede para mim uma rocha de refúgio, uma fortaleza bem armada para me salvar. Pois só vós sois minha rocha e fortaleza. Haveis de me guiar e dirigir por amor de vosso nome. Vós me livrareis das ciladas que me armam, porque sois minha defesa. Em vossas mãos entrego meu espírito, livrai-me ao Senhor Deus fiel. Detestais os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Exultarei e me alegrarei pela vossa compaixão, porque olhastes para minha miséria e ajudastes minha alma angustiada. Não me entregaste às mãos do inimigo, mas alargastes o caminho sob meus pés. Tendo piedade de mim, Senhor, porque vivo atribulado. De tristeza definham os meus olhos, minha alma e minhas entranhas. Realmente, minha vida se consome em amargura, e meus anos em gemido. Minhas forças se esgotaram na aflição. Mirraram-se os meus olhos. Tornei-me objeto de opróbrio para todos os inimigos, zombaria dos vizinhos e pavor dos conhecidos. Fogem de mim os que me veem na rua. Fui esquecido dos corações como um morto. Fiquei rejeitado como um vaso partido. Sim, eu ouvi o vozerio da multidão em toda parte, o terror. Conspiravam contra mim, tramam como me tirar a vida. Mas eu, Senhor, em vós confio. Digo, só sois vós o meu Deus. Meu destino está em vossas mãos. Livrai-me do poder de inimigos e perseguidores. Mostrai-me o semblante sereno do vosso servo. Salvai-me pela vossa misericórdia. Senhor, não fiquei eu envergonhado, porque vos invoquei. Confundidos sejam os ímpios e mudos, lançados na região dos mortos. Fazei calar os lábios mentirosos, que falam contra os justos com insolência, desprezo e arrogância. Quão grande é, Senhor, vossa bondade, que reservastes para os que vos temem, e com que tratais aos que se refugiam em vós, aos olhos de todos. Sob a proteção de vossa face, os defendeis contra as conspirações dos homens. Vós os ocultais em vossas tendas, contra a língua maldizente. Bendito seja o Senhor, que usou de maravilhosa bondade, abrigando-me em cidade fortificada. Eu, porém, tenha dito no meu temor, fui rejeitado de vossa presença. Mas ouvistes antes o brado de minhas súplicas, quando clamava a vós. Amai o Senhor todos os seus servos. Ele protege os que lhes são fiéis. Sabe, porém, retribuir castigando com rigor os que procedem com soberba.
Amai-vos e sede fortes de coração, todos vós que esperais no Senhor. Agora nós vamos fazer o Evangelho de Mateus, o capítulo 17. Vamos lá. Deixa eu achar aqui Mateus, capítulo 17. Transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e seu irmão e conduziu-os à parte mais alta da montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, e quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e viram mais alguém. Não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhe fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que vistes até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Em seguida, os discípulos o interrogaram: Por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o reconheceram. Antes fizeram com ele quanto quiserem. Do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista. O menino epilético. E quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curar. Respondeu Jesus: Raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio, e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhes: Por causa da vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá. De nada vos será impossível. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força da oração e do jejum. Segundo anúncio da paixão. Enquanto caminhava pela Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos do homem. Eles irão matá-lo, mas no terceiro dia ele ressuscitará, e eles ficarão profundamente aflitos. Jesus pagou imposto. Logo que chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobravam impostos da didracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: Teu mestre não paga a didracma? Paga sim, respondeu Pedro. Mas quando chegaram a casa, Jesus preveniu-os, dizendo: Que te parece, Simão? Os reis da terra de quem recebem os tributos ou os impostos? De seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: Dos estrangeiros. Jesus replicou: O filho então estão isentos? Mas não convém escandalizá-los. Vai ao mar, lança o anzol, e ao primeiro peixe que pregares abrirá a boca,
e encontrarás um estater. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora do 249 do Catecismo da Igreja Católica até o 256. A Santíssima Trindade na doutrina da fé. A formação do dogma trinitário, a verdade revelada da Santíssima Trindade deve, desde a origem na raiz, na fé viva da Igreja, principalmente por meio do batismo. Ela encontra sua expressão na regra de fé batismal, formulada na pregação, na catequese, na oração da Igreja. Tais formulações já se encontram nos escritos apostólicos, como na seguinte saudação: retomada sua liturgia eucarística. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. No decurso do primeiro século, a Igreja procurou formular mais explicitamente sua fé trinitária, tanto para aprofundar sua própria compreensão de fé, como para defendê-la dos erros que a estavam deformando. Isso foi obra dos concílios antigos, ajudados pelo trabalho teológico dos padres da Igreja e apoiado pelo senso da fé do povo cristão. Para a formulação do dogma da Trindade, a Igreja teve que desenvolver a terminologia própria, recorrendo às noções de origem filosófica, substância, pessoa, hipótese, relação e etc. Ao fazer isso, não submeteu a fé a uma sabedoria humana, mas imprimiu sentido novo, inaudito a esses termos, chamados significar. A partir daí, também um mistério inefável, que supera minimamente tudo que nós podemos compreender dentro do limite humano. Isso aqui é um dogma. A Igreja utiliza o termo substância, às vezes também traduzido por essência ou por natureza, para designar o ser divino e sua unidade. O termo pessoa, a hipótese para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em sua distinção real entre si. O termo relação para designar o fato de a distinção entre eles residir na referência uns dos outros. Dogma da santidade de fé, da Santíssima Trindade. A Trindade é una. Não professamos três deuses, mas um só. Deus em três pessoas. A Trindade consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas para cada um é aquilo que é o Pai, o Espírito Santo. É aquilo que são o Pai e o Filho, isto é, um só Deus por natureza. Cada uma das três pessoas é esta realidade, isto é, a substância, a essência ou a natureza divina. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é o único, mas não é solitário. Pai, Filho e Espírito Santo não são simplesmente nomes que designam modalidades de ser divino, pois são realmente distintos entre si. Aquele que é o Pai não é o Filho, aquele que é o Filho não é o Pai. Nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si por suas relações de origem. É o Pai que gera, é o Filho que é gerado e é o Espírito Santo que procede. A unidade divina é trina. Estas pessoas são relativamente umas às outras, por não dividir a unidade divina. A distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que se referem umas às outras. Nos nomes relativos das pessoas, o Pai é referido ao Filho, o Filho ao Pai e o Espírito Santo aos dois. Quando se fala dessas três pessoas, considerando as relações, se crê todavia em uma só natureza ou substância, pois tudo é uno. Tudo é uma única coisa, sem relação de oposição. Por causa desta unidade do Pai, o Pai está
todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito Santo. O Filho está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Espírito Santo. O Espírito Santo todo inteiro no Pai e todo inteiro no Filho. Aos catecúmenos e de Constantinopla, São Gregório Nazianzeno, denominado também o teólogo, confia no seguinte resumo da fé trinitária. Antes de todas as coisas, conservar este bom depósito, pelo qual vivo e combato, com o qual quero morrer, que me faz suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu hoje a confio a vós. É por ela que daqui a pouco vou mergulhar-vos nas águas e vos tirar dela. Eu a dou a vós como companheira e dona de toda a nossa vida. Dou-vos uma só divindade de poder, que existe uma nos três. O que contém os três de maneira distinta? Divindade sem diferença de substância e de natureza, sem grau superior que eleve ou grau inferior que rebaixe. A infinita connaturalidade é um dos três infinitos. Cada um, considerado em si mesmo, é Deus todo inteiro. Deus, os três considerados juntos. Nem comecei a pensar na unidade, sou envolvido no esplendor da Trindade. Nem comecei a distinguir a Trindade, sou reconduzido à unidade. Esse aqui foi do Catecismo da Igreja Católica. Então hoje a gente fica por aqui e amanhã a gente faz mais um capítulo.